Você sabe que qualquer planta, para poder produzir, ainda mais se a gente quer que produza bastante, precisa de adubo, precisa. O pão, o bolo, para ficar fofo, para ficar gostoso, ele precisa de fermento, precisa. Sem o fermento, aquela massa fica dura, ninguém consegue comer. Imagine um bolo, né, sem fermento. Imagine um pão sem fermento. Mas que diferença quando o fermento colocado na massa. O fermento é uma coisa, é pouquinho. Você nunca põe bastante fermento na massa. Tem muito mais massa do que fermento. É um punhadinho de fermento que se coloca. Mas aquele pouquinho de fermento muda totalmente aquela massa. Muda. E muito interessante é que o fermento são corpos vivos. São corpos vivos. E aqueles corpos vivos trabalham na massa. Portanto, é vida que está ali, e toda aquela massa fica fermentada. O próprio Jesus comparou a nossa fé a um grãozinho de fermento, um punhadinho de fermento, que uma mulher pega e coloca na massa, e toda a massa fica levedada. Meus irmãos, para que o nosso trabalho produza frutos, nós precisamos deste fermento, que é a fé. E por que é que nós não temos visto na nossa sociedade, no nosso Brasil, no mundo, por que nós não estamos vendo o fruto do nosso trabalho? É porque justamente a nossa sociedade escondeu-se de Deus, afastou-se de Deus. E eu volto a usar a expressão, a nossa sociedade escondeu-se de Deus. Deus não se escondeu de nós, mas nós nos escondemos de Deus. Desculpe eu até repetir isso, porque eu posso, infelizmente, me esconder, até julgar que eu me esconda. É como a criança, né? A criança se põe atrás de uma coisa, ela tem a impressão de que ela não está sendo vista. Por que ela tem a impressão de não estar sendo vista? Porque ela não está vendo. Mas só que conosco é pior. Deus não se esconde de nós, nunca. Mas se nós nos escondemos de Deus, se eu pego e acabo colocando na minha frente, mesmo que seja um paninho, assim, ele acaba sendo empecilho entre eu e Deus. Repito, Deus não abandona ninguém. Deus está sempre conosco, até eu diria, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos escondemos de Deus, Deus nos persegue no melhor sentido da palavra. Deus nos segue de perto, muito de perto. Mas nós, e aí está o importante, pelo fato de nos escondermos de Deus, pelo fato de nos afastarmos de Deus, daí nós ficamos sem frutos do nosso trabalho, porque nós é que nos afastamos de Deus. Porque se eu ponho um obstáculo entre eu e a luz continua lá. Como eu dizia no começo da missa, o sol está lá, claro, forte, mas eu ponho um obstáculo. O sol continua a raiar do mesmo jeito, o sol está brilhando, a luz do sol está forte, como agora, né? Nós estaríamos com um sol fortíssimo no palco, como estava agora há pouco. O que aconteceu? Apenas uma nuvem, daqui dá para ver direitinho, uma nuvem escura se pôs sobre o sol. O sol está lá, continua brilhando do mesmo jeito. Se a nuvem se afastar, o sol continua
vai continuar chegando até aqui com os seus raios de luz. Mas porque a nuvem ficou na frente, não chega até nós. Meus irmãos, a humanidade não imagina o prejuízo que está tendo, como nós estamos nos prejudicando, como as pessoas da nossa casa, da nossa família estão se prejudicando, só porque eles se afastaram de Deus, como o Evangelho de hoje mostrou. Eu fiquei impressionado, especialmente com o final do Evangelho, mas veja, todo o Evangelho de hoje mostra uma atitude infeliz de incredulidade. Aquele povo, que era o povo de Nazaré, a terra de Jesus, analisaram Jesus, olharam Jesus apenas de maneira humana, sem fé nenhuma. Até porque fizeram isso? Porque eles estavam acostumados a ver Jesus, eles conheciam Maria, eles conheciam José. José é o carpinteiro muito conhecido na cidade, como os nossos mecânicos, né? Mecânico de automóvel, especialmente nas nossas cidades menores, todo mundo conhece o mecânico, porque todo mundo precisa do mecânico na cidade. Quando o carro tem problemas, a gente leva no mecânico, ainda mais se é um bom mecânico, todo mundo conhece. José era assim, então Nazaré inteira conhecia José, conhecia Maria, e daí conhecia Jesus, e para eles, Jesus era simplesmente filho de Maria e de José. Eles nem podiam imaginar que na verdade José não era pai de Jesus, era apenas por adoção, nem podiam imaginar. Mas quando Jesus começou a mostrar-se como o Messias, como o Filho de Deus, eles não acreditaram, porque estavam acostumados a olhar Jesus com olhos humanos. Daí as interrogações deles: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, que eram os primos, os parentes de Jesus? E ficaram escandalizados por causa dele. E termina dizendo: e Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Gente, que coisa impressionante, porque eles não tinham fé. Diz o Evangelho, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, não pôde fazer. Mas onde é que está o poder de Deus? Jesus não tinha o poder? Tinha. O poder estava em Jesus, mas o poder não atingia a eles, porque eles não tinham fé, porque a incredulidade deles estava entre Jesus e eles. Veja, eles colocaram justamente um tapume, uma tapadeira entre eles e Jesus. Está assim. Jesus estava lá com todo o poder, mas eles colocavam diante de Jesus a sua incredulidade, e por causa da incredulidade, porque eles não acreditavam, o poder de Jesus acabava não podendo fazer muitos milagres. Claro, Jesus tinha poder para fazer, tanto assim que fazia em muitos lugares, mas por causa da falta de fé, em outras palavras, por causa da incredulidade deles, o poder de Jesus acabava não atingindo a eles. Gente, é isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Deixa eu dizer mais proximamente, é isso que está acontecendo com a nossa família. Deus está aí, Deus é Deus, Deus é Deus de todo o poder. Para Deus nada é impossível, nada é impossível. Mas infelizmente a nossa sociedade tem justamente colocado entre Deus e nós esse obstáculo da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Nós olhamos tudo de maneira humana, e nós buscamos o fruto do nosso trabalho por nós mesmos, pela minha competência, pelos diplomas que eu tenho, pelo currículo que eu fiz, pela carreira que eu consegui desenvolver. Só que infelizmente hoje todos nós estamos aí diante deste espetáculo, gente diplomada, gente formada, gente que já trabalhou, e já trabalhou em cargos, em posições
de destaque e com um retorno muito grande em dinheiro, em salário, em ordenado, mas que hoje está aí na rua da amargura, desenvolvendo subempregos, embora tenha diplomas. Eu não estou culpando diretamente essas pessoas, eu estou dizendo a nossa sociedade, a nossa nação. Nós somos um povo que colocou obstáculo entre nós e Deus. E vocês conhecem, por exemplo, aquele salmo, o Salmo 126, se você tem aí a sua Bíblia, pega comigo, Salmo 126, estou me lembrando agora, Salmo 126, nas Bíblias, como a Bíblia, tradução da CNBB, que tem a numeração hebraica, é 127, mas você vai logo reconhecer esse salmo aí na sua Bíblia. Ele começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Até algumas traduções dizem: em vão trabalham os pedreiros. Os pedreiros são pedreiros, talvez sejam bons pedreiros, como meu pai era pedreiro, e bom pedreiro. Mas se Deus não edifica a casa, se não está Deus aí para edificar a casa, mas ele pode dizer: mas como é que Deus edifica? E um pedreiro sem fé, e não só um pedreiro, também um mestre de obra sem fé, um engenheiro sem fé, um dono de uma empreiteira, o dono de uma grande empresa de construções, essas grandes construtoras que existem, que constroem prédios, que constroem pontes, que constroem estradas, no seu orgulho, na sua soberba, na sua prepotência, podia dizer: mas como é que é esse negócio que Deus constrói? Se eu não construir a estrada, se eu não construir a ponte, se eu não construir o prédio, Deus vai construir, e até zomba de Deus. E se as pessoas não zombam de Deus assim diretamente, na verdade, o orgulho delas, a prepotência delas, porque muitos são prepotentes, a vaidade delas, o afastamento de Deus, porque muitos até são indiferentes. É como se Deus não fosse coisíssima nenhuma. Quem faz sou eu. Quem construiu essa ponte, quem fez essa estrada, quem levantou esse prédio, fui eu, foi a minha empresa quem levantou isso, quem fez isto. Veja, eu estou falando agora de construção, de construtores, porque se trata de coisas grandes, e porque o Salmo fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, os pedreiros. Mas você pode aplicar isso para qualquer coisa, para qualquer coisa. Todo o pessoal da área de saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, etc., no campo da saúde, e muitas vezes eles são cheios de um orgulho, de uma vaidade, de uma prepotência, agem apenas pela razão. Muitas vezes as pessoas da área da saúde, que são os grandes cooperadores de Deus para que haja vida, e se destruam os efeitos da doença que não foi trazida por Deus, os efeitos da morte que não foi trazida por Deus. A Bíblia é clara para isso. Por isso os médicos e todos os que estão na área médica, na área da saúde, são os primeiros colaboradores de Deus, e Deus nos deu a possibilidade da arte médica, porque é uma arte, além de ser uma ciência. Deus nos concedeu isso, e Deus deu aos médicos e a todos os que estão na área médica, na área da saúde, todas essas possibilidades, para que Deus tivesse auxiliares, colaboradores nessa vida, porque o construtor da vida é Deus. Só que infelizmente, muitas vezes, aqueles que foram escolhidos, e até Deus deu capacidade, e Deus deu também condições para fazerem os seus estudos, e tirarem o seu diploma, e exercer a sua profissão na medicina, e em todas as coisas próprias da área da saúde. Deus concedeu essa possibilidade, só que infelizmente, muitas vezes, o orgulho, a vaidade, a soberba, não tem outros nomes, e desculpe, muitas vezes, a burrice de pessoas assim, julgam que são eles que fazem tudo, com os seus exames, com os seus diagnósticos, com os exames cada vez mais sofisticados que nós temos, onde o ultrassom que nós fazemos
ficam aí, coisa comum, diante dos tipos de exames que existem hoje. Então essas pessoas acham que fazem tudo, diante das cirurgias que se podem fazer hoje, julgam que são eles que fazem tudo, até zombam dizendo, bom, se Deus não abrir a barriga, se eu não abrir a barriga, se eu não usar o bisturi, se eu não fizer a operação, Deus vai fazer. Infelizmente muitos deles são capazes de rir, de zombar. E se não zombam zombando, se não riem rindo, na verdade o procedimento é igualzinho àqueles de Nazaré, a terra de Jesus, onde na verdade Deus não entra aqui. Eu no meu consultório, eu no hospital, eu na sala de operação, eu nos diagnósticos, nos exames que eu faço, sou eu que faço. Deus não tem nada a ver com isso, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer? Gente, a nossa sociedade está assim. Quantos e quantos na área da educação, os nossos professores, e os nossos professores mesmo porque fizeram um mestrado é o curso próprio daqueles que além de fazer a faculdade, fazem o mestrado para serem mestres, portanto para serem realmente professores, e alguns fazem também doutorado, porque não é todo mundo que na verdade é doutor. Doutor é aquele que além de fazer a faculdade, como por exemplo a medicina, faz também mestrado para ser mestre e faz depois doutorado para se tornarem doutores. Não é todo advogado porque fez o curso de direito que já é doutor. Claro, nós costumamos chamar os médicos, os advogados de doutores, mas muitíssimos deles não são doutores. Doutores seriam se fizesse o mestrado, se fizesse o doutorado, daí seriam. Mas o que acontece é que aqueles que são realmente professores, e até pelo fato de terem feito o mestrado, de terem feito o doutorado, eles julgam que a educação e que o ensino é coisa deles. E se eu não ensinar, se eu não mostrar, se eu não fizer, que faça Deus para você ver. Eles até mesmo desafiam, que Deus faça para você ver. Desculpe, que burrice, meu Deus do céu, porque quem foi que te deu capacidade? Quem foi que te deu inteligência? Eu me lembro direitinho, me veio o nome dele agora, é claro, eu não devo fazer. Eu era padre novo, eu tinha cabelos pretos, né? Tinha cabelos pretos. Até esse grande médico, um grande oftalmologista de São Paulo, com o qual inclusive eu me consultei mais de uma vez. Ele tinha um filho dele no nosso colégio, o Liceu Coração de Jesus, mas meu Deus do céu, aquele médico era um poço de orgulho, de vaidade. Até o porte dele mostrava, o jeito dele falar, o jeito dele proceder. Era um grande médico, que trouxe grandes avanços à medicina no campo da oftalmologista dos olhos. Eu, como tive sempre problema com os olhos, né? Mais de uma vez eu me consultei com ele. Inclusive ele era docente, portanto era professor lá na faculdade de medicina, era Santa Casa em São Paulo, que naquele tempo, e penso que também hoje, era das grandes faculdades de medicina, e já tinha a Santa Casa ali à disposição. Que interessante, esse médico não era muito idoso, antes dos 60 anos, na faixa dos 50 anos, ele teve um problema cerebral, eu não sei como é que chama, mas de irrigação do sangue no cérebro, simplesmente isso. Aquelas veiazinhas que irrigam o nosso cérebro, tiveram um problema, e ele estava sem irrigação sanguínea no cérebro. Gente, aquele homem começou a perder completamente o uso da razão, e acabou tendo simplesmente vida vegetativa. Ele acabou numa cama, e depois não podia mais nem ser cama, porque o corpo dele, por ficar na cama, ficou uma ferida só, escárias que chama isso, né?
as costas dele estavam em carne viva. Ele foi obrigado a se colocar num daqueles colchões de água, necessitando de tudo. Aquele médico famosíssimo e orgulhosíssimo vivia de fraldão, fazendo todas as suas necessidades, defecando, urinando ali mesmo no fraldão, e a família tinha que vir para tirar o fraldão do doutorzão, quase soltei o nome dele. Que nem as próprias necessidades biológicas ele era capaz de fazer para dar banho naquele homem. Ele era grandão, fortão, e depois, por ter ficado muito tempo na cama, ele foi engordando, porque se alimentava, porque o corpo dele estava perfeito. Veja o que aconteceu, meu Deus do céu. O corpo dele estava perfeito, o coração batia perfeito, tudo funcionava bem, era apenas a irrigação do cérebro. Faltava um pouquinho, e nem é muito, porque não é muito sangue que pega o nosso cérebro, mas aquela irrigação necessária. É necessário, eu acabei de dizer. Se falta aquela medida de irrigação do cérebro, acontece como ele. O cérebro está aí, mas ele não funciona. Então aquele homem que se alimentava e se alimentava bem, ele só tinha vida vegetativa, ele não tinha mais nenhuma outra função, não fazia mais nada, né? Então aquele homem foi engordando, engordando, engordando e ficando pesadíssimo. A família tinha o maior trabalho para dar banho e tudo mais, enfermeiros e enfermeiras cuidando dele de dia e de noite. Ele demorou muitos anos, dando o maior trabalho. Eu sei que a família dele amava e amou, mas ele deu um trabalho, anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio. Onde é que foi parar todo o orgulho daquele homem? Meu Deus do céu, você está me entendendo? Eu falei dele, eu falei da área médica, porque é uma coisa que porque salta diante dos olhos, mas eu posso dizer isso de qualquer um, gente. Dos engenheiros e mestres de obras, mas também dos pedreiros, como era o meu pai. Dos grandes engenheiros mecânicos, mas também dos mecânicos que trabalham consertando os nossos carros com as mãos e a roupa toda suja de graxa e de outras coisas. Nós nos tornamos uma sociedade, nós nos tornamos uma humanidade orgulhosa, que acha que pode fazer tudo. Nós nos tornamos também pais e mães de família, de tal maneira orgulhosos, ou irracionalmente orgulhosos, que julgamos que podemos educar os nossos filhos sem Deus, sem igreja, sem oração, sem sacramentos, sem missa, sem primeira comunhão. Mas se há batismo, se há primeira comunhão, se há casamento na igreja, é só para fins sociais, porque todo mundo faz e é bonito. Então o filho e a filha faz primeira comunhão, foi batizado porque tem que ter padrinho, vai casar na igreja, porque afinal das contas é bonito, e igreja, e tapete, e flores, e vestido de noiva, e festa, fotografias, e hoje não é só fotografia, e vídeo e tudo mais. Mas no restante, Deus lá e nós cá. Se a gente não se vira, nada acontece. A nossa sociedade ficou sem Deus. E quando digo sociedade, gente, não é longe de nós não, é pertinho de nós, é também na nossa casa, é dentro da nossa casa. Hoje o Senhor está falando cara a cara conosco e dizendo: onde é que eu fiquei na sua vida? E depois que a nuvem se pôs entre mim e você, daí você começou a reclamar.
Eu estou brilhando atrás da nuvem e você reclamando, e você até mesmo blasfemando contra mim, numa revolta contra mim, e eu não te fiz nada, pelo contrário, fiz muito na sua vida, fiz tudo na sua vida, e não fiz nada de mal para você. É você que foi se afastando, você que foi colocando, e não foi apenas uma nuvem, não, você pôs realmente uma barreira, você construiu uma muralha entre eu que sou Deus e você, e agora você fica reclamando, agora você vive batendo na muralha em vão, e vai ser em vão, meu filho, vai ser em vão, minha filha, não adianta, não é que eu fugi de você, eu continuo presente do outro lado da muralha, eu continuo brilhando do outro lado da muralha, eu estou aí de braços abertos, com graça, com bênção, para você, para todos os seus, mas você construiu uma muralha, e agora veja, enquanto você não derrubar essa muralha, você foi livre, eu não tenho direito, porque eu abri mão disso. Você construiu, você precisa derrubar. Gente, os muros de Berlim que nós construímos entre nós e Deus, nós precisamos derrubar. E se os da sua casa não querem derrubar, você comece a derrubar, vai derrubando tijolinho por dia. Seja constante, derrubando, porque muitas vezes lá dentro da nossa casa nós construímos um verdadeiro muro de Berlim. Você se lembra do muro de Berlim? Quem foi que derrubou o muro de Berlim? Foi Nossa Senhora, especialmente de Fátima. Foi o Papa João Paulo II, com a sua devoção mariana, com a sua insistência, com o rosário que ele rezava. Foi isso que fez com que o muro de Berlim caísse, e o mundo nunca imaginava que aquele muro da vergonha iria cair, e caiu, e é preciso que você faça a mesma coisa. Foi construído um muro da vergonha entre a sociedade brasileira e Deus, e enquanto a sociedade brasileira não derrubar esse muro da vergonha, a situação não vai mudar. Mas não vamos falar em geral, não, vamos trazer para o particular. Claro que nós sofremos as consequências da nossa sociedade, sofremos, mas assim como, se cada um varre e limpa a frente da sua casa, se cada um varre a calçada na frente da sua casa, e mais ainda, se cada um faz um jardim, planta árvores na frente da sua casa, a rua inteira vai ser limpa, a rua inteira vai ter árvores, a rua inteira vai ser florida. Então é preciso começar pela minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece por você, derrube o muro da vergonha que foi colocado, e você vai ver, você vai ser o primeiro a verificar os efeitos, os frutos inclusive do seu trabalho. Traga de novo o sol de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Traga, e abra as janelas, abra as portas, sim, abra as cortinas, abra as persianas da sua casa, deixe o sol de Deus entrar de novo e vasculhar tudo. Mude a situação da sua casa, e você vai ver se as coisas não melhoram. Todos aqueles que fizeram isso viram a intervenção de Deus, e nós, gente, precisamos tornar-nos de novo homens e mulheres de fé, famílias de fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós começamos justamente derrubando o muro da vergonha que nós mesmos construímos, que a nossa sociedade construiu. Mas na minha casa não tem muro, e muito menos muro da vergonha. Pelo contrário, na minha casa as portas estão abertas, as janelas estão escancaradas, as cortinas estão abertas, as persianas estão abaixadas ou levantadas, para que o sol de Deus entre de cheio na minha casa. E quem faz isso vê imediatamente os frutos. Ponha à prova. Hoje é um dia que Deus está nos desafiando. Meu filho, minha filha, ponha-me à prova. Derrube o muro da vergonha da sua casa, derrube. Abra as portas da sua casa para mim, que sou o Senhor. Abra as janelas, escancare as janelas da sua casa para mim, que sou o Senhor, que sou o sol, que sou a luz da sua vida. Descerre as cortinas, abaixe ou levante as persianas, e deixe que eu entre com a minha luz, com a minha claridade na sua casa, e
eu me sujeito a colocar-me à prova, e você vai ver se as coisas não mudam imediatamente na sua casa, e vão mudando. Eu nem vou me demorar. Vamos cada um de nós já dar a nossa resposta para Deus. Vai respondendo você já agora para Deus. Até fecha os seus olhos e vai respondendo com as suas palavras para Deus. Vai dizendo para Deus, como eu vou dizer aqui, mas diga você do seu jeito, nem se incomode com aquilo que eu vou dizendo. Vai dizendo, vamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu faço isso hoje, Senhor. Mais do que nunca eu tenho experimentado, Senhor, os milagres teus na minha vida. Eu tenho experimentado. Vai falando, eu quero ver você falando. Senhor, eu mais do que ninguém tenho visto, Senhor, os efeitos da tua luz, da tua claridade entrando na minha casa, entrando na Canção Nova. Mas hoje, Senhor, eu quero derrubar, eu quero pôr por terra, Senhor, todo o muro que infelizmente eu construí, que nós construímos. Eu quero, Senhor, abrir as portas, eu quero descerrar as janelas, Senhor, eu quero abrir as cortinas, eu quero, Senhor, eu preciso que tu entra na minha casa, Senhor. Hoje eu dou o meu sim, Senhor, entra com a tua claridade e vasculha com a tua luz a minha casa. Eu não quero nada de trevas na minha casa, eu não quero nada de trevas na minha família, eu não quero nada de trevas na Canção Nova, Senhor. Pelo contrário, eu quero que todas as sombras desapareçam, Senhor, porque o teu sol, tu que és o sol, tu que és a luz na minha vida, que tu entres, Senhor, que tu entres, que tu vasculhes, que tu ilumines tudo, Senhor, que tu espanques toda a sombra, que tu retires, Senhor, todas as trevas, porque onde entra a luz, as trevas vão embora, não tem por onde. A escuridão vai embora, Senhor, não tem por onde. Eu quero, estou pedindo, entra e ilumina tudo, Senhor. Acaba com as sombras da minha casa, acaba, Senhor, com a escuridão da minha casa, acaba com a noite da minha casa, Senhor. Eu sei que tu podes mudar todas as coisas. Eu creio em ti, Senhor, e eu creio nas tuas promessas, eu creio nas promessas de Deus. Se eu sou fiel nesse pouco, Senhor, de abrir as portas e as janelas, eu logo vou experimentar o mais, Senhor, o quanto podes fazer. Senhor, eu não quero viver em incredulidade, eu não quero viver em incredulidade, Senhor. Derruba a minha incredulidade, derruba a minha indiferença, Senhor, derruba a nossa indiferença, Senhor, porque precisamos ver a tua luz, precisamos ver os teus milagres, precisamos ver, Senhor, a atuação de Deus. Tu precisas ser Deus na minha casa. És Deus, mas eu tenho que experimentar que tu és Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho experimentado, mas eu quero hoje abrir mais ainda, para experimentar mais ainda os efeitos do teu poder, da tua bondade, do teu amor na minha vida, na minha casa. Você respondeu para o Senhor? Respondeu para o Senhor? Você viu que eu nem consegui ir para a frente do Salmo, né? Que ele continua dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Eu nem vou entrar por aí. Gente, a violência nas nossas cidades todas, não é apenas nas grandes cidades, nas metrópoles, como diz o documento da CNBB, não é só. Nas metrópoles é assustador e a televisão dá, mas nas nossas cidades pequenas, talvez na sua cidadezinha, onde você está agora, de onde você veio, a violência também chegou lá, porque lá chegou o mal, lá chegaram as drogas, lá chegou uma vida prostituída, lá chegou os meios de comunicação levando esse inferno, meu Deus do céu, a meios de comunicação que comunicam o inferno, a partir das suas notícias e a partir daquilo que de vida eles mostram, como se isso fosse vida. As piores coisas do mundo são trazidas para dentro de casa, como se o nosso encanamento, que devia trazer água limpa, água pura, trouxesse os dejetos dos outros canos. Como é que chama os canos que vão para as fossas? Os esgotos. Trocaram as coisas, os canos que deviam trazer água limpa, estão trazendo os dejetos do esgoto, para dentro das nossas casas, e é isso que o Senhor está dizendo: se o Senhor não guardar a nossa cidade, se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigiam as sentinelas. Não adianta você colocar guardas na rua e na frente da sua casa, se o Senhor não guardar, não adianta.
Inútil levantar-se antes da aurora e retrasar até alta noite o vosso descanso. E o salmo vai assim para frente. Eugênio, dá um chego aqui, porque eu me lembro do Eugênio, quando o Eugênio era magrinho, bem magrinho. Não estou gozando de você não, eu não sou o Nelsinho Correia, mas me lembro bem, quando num rebanhão, o Eto veio e me apresentou o Eugênio. Depois disso, vamos dar emprego para esse menino, porque ele realmente era menino, era bem jovem mesmo, porque o Eugênio, assim como voluntário, começou a trabalhar lá no Davi, naqueles tempos, nos anos 80, né, Eugênio? Verdade. O final dos anos 70 ainda, né? Trabalhando lá no Davi, duplicação de fita. Claro, ele não fazia os trabalhos assim de técnica, o trabalho duro de carregar caixa, né, de pegar as caixas, levar lá para o pessoal com as fitas. E o Eto, com olho clínico, viu o trabalho do Eugênio e sabia que o Eugênio estava sem trabalhar e tal, e disse: padre, vamos dar emprego para o Eugênio. E demos. O Eugênio veio trabalhar com a gente, veio trabalhar no Davi aqui. E logo o Eugênio aprendeu. O Eugênio vivia de fone de ouvido, né, escutando as minhas palestras. Eu ficava até com dó do negão, né? Porque o dia inteiro ele estava de fone de ouvido, ouvindo as minhas palestras, para fazer todos os programas de rádio, para fazer todas as correções, depois passar nas matrizes, e depois isso ir para a duplicação e produzir as fitas cassetes, e os programas de rádio ir para as outras rádios, e assim para frente. Esse negão que eu falo é carinhoso, ele sabe disso, que é desde quando ele era jovem e magro, né? Então um dia o negão chegou no meu escritório dizendo: padre, eu estou numa dificuldade, porque a fábrica nacional de vagões, que é a grande indústria ainda hoje de cruzeiro, agora maior ainda, hoje maior do que naquele tempo, né? Está me chamando. O senhor sabe que eu sou arrimo de família, eu não sei o que eu faço. Se eu vou para a fábrica ou se eu fico na Canção Nova. Conta você mesmo, negão, que é melhor você contar. É mesmo. Eu tinha feito um curso no Senai de torneiro e ajustador mecânico. Então eu tinha me preparado para ser metalúrgico. E estava pronto. E esperando uma oportunidade. Tinha servido o quartel, fazia um bom tempo que eu estava sem emprego. Foi quando a Canção Nova me chamou e logo em seguida me veio o convite para ir também trabalhar na FNV, hoje OSP Maxion, que era a sensação. Todos queriam trabalhar naquela fábrica porque o salário era muito bom e eu era arrimo de família, como o senhor disse. A segurança era muito grande. Um amigo meu muito influente lá conseguiu, levou um currículo meu e conseguiu que eu pudesse entrar. Já tinha arrumado entrevista, tudo. E eu estava aqui mais como voluntário do que como funcionário mesmo. Foi quando eu disse para o padre que eu tinha sido convidado e era o que eu mais queria, e minha família mais precisava, porque naquela época, né, padre? Quando chovia, nós todos de lá de casa saíamos fora de casa, porque se ficasse dentro de casa molhava mais do que se saísse para a rua. Era tanta chuva, caía, porque dentro de casa caía de bica, né? Muita água, o telhado era muito velho, não tinha laje, as madeiras todas podres. Então meu sonho era ajudar minha mãe a colocar um telhado novo, a construir mais um cômodo, porque nós tínhamos um cômodo de alvenaria, e os outros eram de latão, de zinco, não? Abertos assim. Então eu sonhava ajudar a minha mãe. E foi assim que aconteceu. Me chamaram para trabalhar. Eu disse: é agora. E vim conversar com o padre e disse: padre, bom, acho que chegou a hora, né? Eu estou sendo convidado para trabalhar. E o salário que me ofereciam era simplesmente 10 vezes mais do que a Canção Nova podia me pagar. Mas o meu coração não estava em paz. Aí então eu conversei com o padre e disse:
eu preciso ir, mas eu estou assim. E o padre então me disse as palavras que eu precisava ouvir. O senhor agora fala. Eu disse para o Eugênio: Eugênio, realmente a Canção Nova não pode e dificilmente poderá dar um salário mais alto para você. Na fábrica você vai ganhar muito mais. Mas se você tiver a coragem de fazer a experiência, de pôr Deus à prova, de pôr Deus em primeiro lugar, Ele está mais lembrado do que eu. Com o salarinho que você vai ganhar aqui, da Canção Nova, você vai ajudar a sua mãe, você vai ser arrimo de família, você vai fazer progredir a casa da sua mãe, da sua família, você vai conseguir se casar, constituir a sua família, e nada vai te faltar, só com um dinheirinho pequeno que você tem. Você vai fazer experiência que esse dinheirinho, né, vai se multiplicar nas suas mãos. Eugênio, você vai olhar uma hora assim e não sabe de onde veio, mas que você vai conseguir fazer tudo o que tem que fazer, você vai conseguir, né? Mas eu disse para ele: mas você é muito livre. Claro, a fábrica vai te pagar muito mais, a decisão fica para você, né? Vai, se apresente, a decisão é sua, vai com Deus, Deus te abençoe, meu filho. E o que aconteceu? Bom, eu tomei o fermento da fé, confiei no Senhor e lancei o fermento na massa. Confiei. Não fui naquele dia na entrevista, perdi a entrevista, e aí não haveria outra, e decidi, chegando em casa, partilhei com a mamãe, minha mamãe, e disse para ela tudo o que estava acontecendo, e ela disse: o que o seu coração está dizendo, meu filho? Eu disse: mãe, meu coração está dizendo que eu devo ficar na Canção Nova. Parece loucura. E todos os meus amigos, as pessoas que me conheciam, que sabiam que eu esperava por aquele emprego, disseram: é loucura. E disse: então eu fiquei louco mesmo. E eu então decidi ficar na Canção Nova, naquele tempo, jovenzinho ainda, já estava namorando, sonhava em casar, em constituir família, e apostei no Senhor contra toda expectativa. Eu criei nas promessas de Deus, Padre. Cantei com a vida aquilo que hoje a gente canta com os lábios, pela graça de Deus. O que aconteceu é que, em poucos dias, começaram a acontecer as coisas mais lindas que eu já pude presenciar na minha vida. Não sei de onde vinha, mas eu comecei a ganhar. Pessoas começaram a aparecer e dar madeira para colocar na minha casa, telha. Luiz Paulo, o Eto mesmo, tantos outros amigos foram se juntando. Homens para trabalhar, para fazer a laje da minha casa. Fizemos a laje da casa juntos, pessoas que foram lá nos ajudar. Eu lembro que a minha mãe fez uma buchada. Como é que chama aquele dobradinha, né? Isso, porque nós não tínhamos nada para dar, mas o que tinha, o bucho era barato, né? Então ela comprou um bucho, uma lata de massa de tomate, e fez aquela buchada, estava até gostoso, com angu, você sabe o que é angu, né? Polenta, né? E o pessoal comeu feliz, e nós fizemos juntos aquela laje. Depois aconteceu, Padre, que choveu, no dia que colocou a laje, choveu tanto, que vazou tudo o cimento e a areia da laje, mas nós estávamos felizes assim mesmo, porque nós tínhamos ganho o telhado também, as telhas. Então, mesmo que a laje ficasse meia parangolé, né? Depois, colocando o telhado, ia ficar bem, e realmente ficou maravilhoso. Deu tudo certo, construímos mais um cômodo. A casa da minha mãe ficou uma gracinha, e ela ficou muito feliz. Mas não parou aí. De lá para cá, foi bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. Tem sido bênção sobre bênção. Eu tenho minha casa, meus filhos, minha esposa, 5 filhos. Eu tenho, o padre está perguntando: quantos filhos? 5 filhos. Filhos abençoados. A bênção, a grande bênção da minha vida. E nada
nada nos falta. Às vezes eu até falo para o Senhor: Senhor, não para de me dar muita coisa, porque senão eu fico com vergonha. Foi a última coisa que você ganhou? O padre está perguntando qual foi a última coisa que eu ganhei. Eu estou com vergonha. Mas eu ganhei um carro esses dias. Ganhei, não sabia que ia ganhar, não sabia que nem que estava concorrendo, porque eu sou cliente de um banco. Esse banco, no final do ano, fez um sorteio, eu não sabia que estava concorrendo. Recebi um telefonema dizendo que eu tinha ganho um carro. Eu disse: só pode ser pegadinha. É pegadinha, porque eu nunca ganhei nem um palito de fósforo, isso é arriscado ainda. Nunca ganhei nem um palito de fósforo, nem bingo, nem coisa da paróquia, nada. Um carro, faça-me um favor. E não acreditei, falei: é pegadinha. Por telefone é pegadinha. Só vou acreditar indo ao banco. Não é que eu cheguei ao banco e realmente estava lá o meu nomezinho, Eugênio Jorge da Silva, um auto. Eu disse: papai do céu, como que eu vou explicar isso? Ele disse: diga que você crê nas promessas de Deus, isso é o bastante. E esse é o meu testemunho. E digo mais, Padre, não é porque mereço, é porque Deus é misericordioso e generoso para todos aqueles que creem nas suas promessas. Louvado seja Deus. E eu, pode aplaudir. Como é que chamava a sua mãe mesmo? Como é que chamava a sua mãe? Como é que se chama a sua mãe? Minha mãe se chamava Dona Maria Madalena, mas mais conhecida como Dona Fiinha. Fiinha, né? Maria Madalena, Dona Fiinha. A coisa mais linda é que nós juntos colocamos a Dona Fiinha no céu. Não apenas demos o que ela esperava na terra, mas nós demos o que mais ela esperava, que é o céu. Porque a Dona Fiinha, mesmo com a idade que ela tinha, com os problemas de saúde que ela tinha, porque ela foi uma lutadora a vida inteira. O Eugênio sempre conta que até fome eles passaram, né? A mãe dele trabalhava fora, como doméstica, né? E eles só esperavam a mãe voltar de tarde, e às vezes era bem já noite entrando, para trazer a comida que a patroa deixava que ela trouxesse para casa, porque era a única refeição que eles tinham no dia. Muito tempo foi assim. Na verdade, ela raspava os pratos, os restos que sobravam dos patrões, e juntava num saquinho plástico, e trazia tudo o que sobrava. Às vezes ela ficava torcendo para que não comessem tudo, porque ela trazia esse saco. Quando tinha o suficiente para todos nós, era ela e mais 5 irmãos, a gente comia aquela comida que vinha. Mas quando não era, então ela trazia o saquinho, aí fazia uma sopa, às vezes até bem ralinha, com aquele resto de comida que juntava dos pratos. Ao invés de jogar para os porcos, para a galinha, ela levava para casa num saquinho plástico e fazia aquele sopão. E era bom, sabe? A gente ficava muito feliz. Agora até eu me comovi, porque esse pormenor eu não sabia. Eu sabia que ela trazia comida da casa da patroa, mas que era assim, desse jeito, até eu tive um nó na garganta. Mas então, a gente endireitou a vida da Dona Fiinha, não é? E a Dona Fiinha tinha uma horta logo ao lado do quintal dela, onde todos os dias ela ia lá para cultivar a hortinha dela, e tirava também o fruto da horta que ela mesma cuidava. Estava com 70 anos, caiu na horta. No início ninguém viu, foi depois de um bom tempo que um vizinho viu ela caída no chão. Daí foram socorrer, levaram para o hospital, mas já era bastante tarde. Dona Fiinha ficou entre a vida e a morte, né? Foi para a UTI e tudo mais. Eu fiquei sabendo, né? E quando eu soube, antes eu estava viajando, mas quando eu soube, eu telefonei para o Eugênio. Eu lembro direitinho, era uma quinta-feira, dia de adoração. Então eu cheguei de viagem, vim para a missa,
quando acabou a missa, aliás, antes da missa, eu telefonei para o Eugênio e disse: Eugênio, eu vou para a missa agora, né? Quando acabar a missa, eu vou visitar sua mãe. Como é que eu faço? Onde é que a gente se encontra? O Eugênio disse: na porta da Santa Casa, padre. E acabando a missa, eu fui para lá, né? Cheguei, encontrei com o Eugênio, subimos, entramos na Santa Casa e fomos lá direto para a UTI. Quando eu cheguei, como foi o padre Jonas que chegou, né? A enfermeira já ficou toda assim, né? O padre Jonas e tal, e me deixou entrar na UTI. Fui lá, estive com a dona Fiinha, conversei com ela, ela fez a sua confissão, né? Isso eu posso te dizer, confissão de santa, né? Procurando assim na vida os pecados para poder fazer a confissão. Ela achava que tinha que realmente muita coisa para confessar, e disse: padre, eu preciso confessar mesmo, me confesse. E atendi, mas isso eu posso dizer, confissão de santa. Depois que ela se confessou, eu dei a unção dos enfermos. Eu sabia que todos os dias traziam a comunhão, ela tinha comungado naquele dia, né? Mas assim mesmo ela quis se confessar, sabia que no dia seguinte ela receberia a Eucaristia. Então dei a unção dos enfermos, e quando eu saí, a enfermeira da UTI já tinha avisado todas as enfermeiras da Santa Casa, né? Estavam todas elas ali para receber um cumprimento, um abraço, uma bênção, até uma espécie de grupinho de oração a gente fez, né? Rezamos juntos, eu dei uma bênção, e com isso as portas da UTI, gente, ficaram escancaradas. Todas as enfermeiras, e o Eugênio, vou entregar, e o Eugênio viu lá no fundo o leito da mãe dele, e a dona Enfinha era inconfundível, né? Era uma negona linda, né? Ele viu, o Betão estava junto, né? O Eugênio pegou o Betão pela mão, atravessou porta atrás de porta, as enfermeiras nem viram, e ele chegou, esteve com a mãe alguns minutos e tal, fez tudo o que devia fazer. Ainda disse: mamãe, amanhã eu vou para uma viagem missionária, que era sexta-feira, né? O dia seguinte, então eu vou, quando eu voltar a senhora vai estar melhor, né? Mas eu vou. E a mãe dele abençoou o Eugênio: vai com Deus, meu filho, e tal, e tal, e tal, e tal. O Eugênio voltou, e as enfermeiras nem viram, né? Quando nós nos despedimos e fomos embora, né? O Eugênio me contou a aventura que ele fez. Gente, naquela madrugada, né? O telefone chamava que o Eugênio viesse, que a mãe dele estava falecendo. Quer contar a você? É isso mesmo. Quando foi na madrugada seguinte, contra toda expectativa, porque o médico tinha dito que ela sairia da UTI no dia seguinte, porque ela estava muito bem. Mas na madrugada ela teve uma outra embolia, e a dessa vez mais violenta, estourou uma veia e o coração parou. Aí me ligaram, eu fui para lá, e eu ainda encontrei minha mãe assim, com o corpo quente, e parecia que estava dormindo, e uma lágrima que saía do olho da minha mãe, e eu estava ali sozinho com ela, mas entendi o projeto, o plano de amor de Deus, em tudo que tinha acontecido na noite anterior. Não sei se o senhor sabe, eu acho que eu não tive tempo de contar ao senhor, mas no dia anterior, não querendo importuná-lo, porque sabia que era quinta-feira de adoração, sabia que o senhor tinha chegado de viagem, eu já tinha buscado ajuda, tinha buscado o padre, o pároco da minha mãe, porque ela era muito querida na paróquia, muito ativa na paróquia lá da Vila Batista, e eu já tinha procurado o padre para ir visitá-la e fazer a confissão e tudo, porque ela tinha pedido. Mas naquele dia o padre, assim, 15 minutos antes do senhor ligar, o padre me deu a resposta dizendo que naquela hora, naquele dia, naquela quinta-feira, ele não poderia ir porque ele tinha assumido outros compromissos, mas que na manhã seguinte, logo cedinho, ele estaria lá para atendê-la, um padre muito amigo. E eu disse: então tá bem. Só que minha mãe era legionária do coração de Jesus, do apostolado de oração. E a promessa do apostolado de oração é que aqueles que são do apostolado não morrem sem a confissão, sem a comunhão.
sem a unção dos enfermos. E aí então eu entendi perfeitamente. O padre não poderia ir, mas contra toda expectativa. Vocês imaginem, quando eu recebi o telefonema do Padre Jonas, eu fiquei assustado, mas não associei uma coisa a outra. Porque eu falei, mas o Padre Jonas ligando, ele com tantas coisas que tem para resolver, tanta correria, se preocupando com minha mãe, porque ela até estava bem, mas é que Deus sabia que ela precisava daquele encontro, daquela confissão. E foi o sinal maravilhoso do milagre do amor de Deus. Nós experimentamos e temos experimentado milagres, e um deles foi esse, padre. E na verdade, não apenas Deus cumpriu tudo aquilo que eu disse ao Eugênio, né? Ele reformou a casa da mãe dele, como ele contou, a mãe dele ficou contentíssima. O Eugênio encaminhou os irmãos dele, o Eugênio se casou, né? E que bonito o casamento do Eugênio, eu lembro muito bem do casamento do Eugênio com a Marta, né? Veio o primeiro filho, o segundo filho, já faz 15 anos, né? Segundo, terceiro, o pessoal começou a dizer, Eugênio, vai devagar, né? Quarto filho, ficou um bom tempo, já são 5 filhos, por enquanto, né? Ele está dizendo, nós queríamos 7, é pena que minha esposa não pode mais ter filhos agora, mas nós desejávamos pelo menos 7. Né? Deus cumpriu as promessas que tinha feito o Eugênio, e mais do que isso, Deus, além disso, deu garantidamente o céu para a mãe dele. Eu tive a graça de fazer assim, dona Fiinha, pode passar, assim como Eugênio varou, viu as portas abertas, a sua mãe lá, e varou tudo e chegou. Foi o que eu fiz, graças a Deus. Uma das minhas grandes alegrias. Dona Fiinha, olha a porta do céu aberta, pode entrar. E realmente ela entrou. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio